Professor, fazer as sessões de exercício de forma acumulada funciona para a bioquímica sanguínea? Eu sou o professor Dr. Fábio Sesquim, Viajando pela Fisiologia, e hoje vou responder essa pergunta para você. Bom, vamos lá. Recebi a pergunta aqui, né? A galera pediu lá para eu fazer esse vídeo também, então eu estou fazendo esse vídeo para responder a seguinte pergunta. Professor, organizar a sessão de exercício de forma acumulada ou fracionada é melhor para as variáveis bioquímicas sanguíneas em comparação a executar o treino de forma contínua? Bom, então eu estou trazendo aqui evidências científicas, inclusive aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você ler um artigo bacana sobre esse assunto, beleza? Então olha só. Primeiro, o que são variáveis bioquímicas sanguíneas? É, por exemplo, o perfil lipídico sanguíneo. O que é o perfil lipídico? É quando a gente, lá no exame de sangue, nós vamos dosar a quantidade de triglicérides no sangue, a quantidade de colesterol total no sangue, LDL colesterol, HDL colesterol. Então são as variáveis ligadas ao perfil lipídico, ou seja, a quantidade de gordura circulando no sangue. Tem o famoso perfil metabólico, e nesse perfil metabólico geralmente vem a glicose em jejum e também vem o nível de insulina, e tem outras variáveis aí, glicose e insulina são as duas principais, beleza? E nós sabemos, por exemplo, que níveis elevados de glicose, níveis elevados de insulina está ligado ao desenvolvimento de alguns tipos de doenças crônicas, como por exemplo obesidade, como por exemplo diabetes tipo 2, como por exemplo esteatose hepática não alcoólica, que é o acúmulo de gordura no fígado, e até relação direta com alguns tipos de cânceres e, portanto, desenvolvimento de tumores. Portanto, não é recomendado que você tenha níveis de glicose de jejum e de insulina de jejum acima dos níveis de normalidade. Por outro lado, nós temos as variáveis ligadas ao perfil lipídico, que são variáveis que estão fortemente associadas não apenas a doenças metabólicas, como diabetes, esteatose hepática, mas também com doenças cardiovasculares, pois níveis elevados de gorduras no sangue, isso pode evoluir para doença arterial coronariana, e doença arterial coronariana pode evoluir para infarto do miocárdio, que é uma das maiores causas de morte hoje no Brasil e também no mundo. Só para você ter uma ideia, no Brasil hoje a cada 1 minuto e meio morre uma pessoa por doença cardiovascular, beleza? E aí vem a pergunta então, professor, se eu tiver um aluno ou uma aluna que não consegue na sua rotina diária parar 30 minutos para executar uma sessão de exercício direto, isto é, eu vou fazer uma aula de bike, legal, então a pessoa não consegue fazer 30 minutos direto de bike, porque a rotina não deixa. Será que se eu fizer pequenas sessões de exercício ao longo do dia, será que teria o resultado similar ao fazer 30 minutos direto? Então, por exemplo, nós podemos fazer 30 minutos direto, certo? Uma intensidade X, ou podemos dividir essa sessão de treino daquele dia em 3 momentos diferentes de apenas 10 minutos. Ou podemos dividir esses 30 minutos em 2 sessões de treino de apenas 15 minutos, uma sessão de manhã e uma sessão, por exemplo, no início da noite. Então, olha que interessante. Você pode fazer essa questão da sessão de exercício de forma acumulada. Por que chama acumulada? Porque eu vou fazer a mesma quantidade de minutos do que eu faria numa sessão tradicional, mas eu vou fazer isso distribuído em pequenos períodos do dia. Então eu poderia fazer, por exemplo, 2 sessões de 15, como eu disse, beleza? Mas se a gente pensar nas variáveis bioquímicas sanguíneas, o que é melhor? É fazer assim ou é fazer assim? E aí eu vou responder, depende da variável que você analisa. Então, por exemplo, se a variável que você estiver analisando for o LDL colesterol, nós temos evidências de que a redução do LDL colesterol é um pouquinho maior quando você fala do treino acumulado em relação ao treino contínuo. Mas o quanto que reduz? Menos 0,39 milimoles. Professor, mas a redução é pequena. Sim, a redução ela é pequena. Mas o mais importante aqui não é o tamanho da redução, o mais importante aqui é se a pessoa conseguir na sua rotina encaixar pequenos períodos de treino ao longo do dia, vai ter impacto importante na redução do LDL colesterol.
Se a gente pensar em termos de HDL colesterol, em termos de glicose de jejum, em termos de insulina de jejum, tanto faz se o treino vai ser feito na forma contínua ou da forma acumulada, o impacto ao longo das semanas, tanto no aumento do HDL quanto na diminuição da glicose, na diminuição da insulina, vai ser efetivamente similar. Agora, o que você não pode esquecer? Você não pode esquecer que se você for fracionar o treino, a sessão de exercício da pessoa, lembre sempre o seguinte: o volume, a quantidade de tempo que eu daria num treino tradicional tem que ser a mesma quantidade acumulada de tempo, né, neste dia, independente de quantas vezes eu vou fazer. E segundo, a mesma intensidade que eu daria de treino aqui tem que ser a mesma intensidade de treino que eu daria aqui. E aí eu já sei o que você vai me perguntar. Professor, mas e se eu colocasse sessões de 5 minutos? Se eu colocasse 6 sessões de 5 minutos ao longo de um dia para acumular 30, aí eu vou te dizer, cara, eu não sei o que vai acontecer, mas por tudo indica que deve ter resultados similares quando faz a comparação entre 3 momentos de 10 minutos ao longo do dia ou um momento apenas de 30 minutos. Mas agora você sabe, você que trabalha com consultoria de treinos online, você que está aí falando para o seu pai fazer exercício, o seu pai fala, mas eu não tenho 1 hora para ir na academia. Pai, mas o senhor tem 10 minutos de manhã, 10 da tarde, 10 da noite? Tenho. Então faz assim, porque vai funcionar igual se você fosse fazer, por exemplo, lá na academia 30 minutos. Beleza? Então agora você tem um know-how maior de conhecimento para você aplicar isso no seu dia a dia. Portanto, falta de tempo não é desculpa para treinar, porque a ciência está mostrando cada vez mais que treinos cada vez mais curtos, porém repetidos várias vezes ao longo de um dia, têm o mesmo impacto fisiológico, o mesmo impacto de controle, de prevenção de doenças do que fazer o treino de forma contínua. Beleza? Então, gostou desse vídeo? Deixa o seu like, compartilha, deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta, porque a sua pergunta pode virar um novo vídeo aqui no canal, beleza? E não fez a sua inscrição ainda, está esperando o quê? Clica no botão aí inscrever-se e ative os sininhos para você ser notificado, que 2 vezes por semana eu estou colocando novos vídeos aqui para você, beleza? Tamo junto, valeu, um abraço, tchau!